Muito bem. Bom dia para todos. O tema de hoje é vida após a vida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, item 5, parábola do mal rico. Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 29. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso lado, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Bom, essa parábola nos permite o desdobramento de vários horizontes, várias visões, para que possamos fazer análise, reflexão, meditação, aprendizado. Porque aqui Jesus cita na parábola Abraão como o pai. E nós poderíamos aqui entender como o Senhor da vida. Mas ele fala do Hades, o local pela mitologia grega aonde iriam aqueles que se encontravam ou que estariam vivenciando sofrimentos. Mas o interessante é que fica claro a mensagem da vida no plano espiritual, da comunicação entre os espíritos desencarnados, mas também nos direciona quando Lázaro pede para que o rico pede para que Lázaro vá avisar os irmãos. Também nos dá uma ideia da comunicação ou da comunicabilidade entre aqueles chamados de vivos no plano físico e aqueles de mortos já no plano espiritual. Então os desdobramentos são muitos, né? E ainda Abraão fala assim: olha, seus irmãos têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, nós ainda nos encontramos nessa condição, não entendemos a mensagem, não compreendemos a mensagem e queremos que alguém se apresente para resolver e solucionar os nossos problemas. Mas se alguém me perguntar: Arnaldo, existe vida pós-morte? Ou mesmo vida após a morte? E esse é o tópico que nós vamos tratar
no estudo da manhã, nós teríamos que analisar cuidadosamente essas perguntas, que parecem a mesma coisa, mas não são. Concordam? E vida após a vida? Aí já complica um pouquinho mais o panorama. Porque a vida após a vida nos induz a pensar em solução de continuidade, por ter sido a mesma interrompida. Isso é que dificulta o entendimento e o esclarecimento. Mas retomando vida após a morte ou vida após morte, confirma que algo morreu. E a grande pergunta é: o que morreu? E entendemos nós que somente quem anda, ainda navega nas ondas do positivismo de Augusto Comte e do niilismo de Nietzsche, que conseguem se manter na doutrina do nada, cultuando pessimismo e ceticismo extremos perante qualquer situação ou realidade possível, e determinou-se a manter-se na negação absoluta dos princípios religiosos até, e também políticos e sociais, e que na verdade é uma pessoa que não acredita nessa história do nada, porque não é possível alguém acreditar piamente por muito tempo de que o nada não existe, já que o nada é nada. Mas se fizermos uma análise simples, contudo não simplista, todas as doutrinas religiosas acreditam piamente na sobrevivência de algo. E esse algo já recebeu inúmeros nomes: alma, ser, corpo espiritual, no dizer de Paulo. Mas, para nós espíritas, a designação passa a ser simples, porém não simplista, que é o espírito. As doutrinas religiosas não explicam racionalmente para que locais geográficos pré-determinados irão aqueles que morreram, mas falam de céu, inferno, reino de Hades, né? A moda no movimento espírita é falar de umbral, erraticidade. No catolicismo ainda é citado limbo, purgatório e vai por aí afora. Mas seguindo nessa linha de raciocínio, ainda resta-nos a debater, e muito, de que maneira se dá isso, ir para um determinado local geográfico ou não. Bem, eu não me canso de falar. A doutrina espírita não inventa. Ela, além de esclarecer, levanta o véu e põe a descoberto, por enquanto, quase tudo. Vamos lá. A parábola do rico e do mendigo Lázaro nos fala sobre o quê? Sobrevivência do espírito e vida após a morte. Ou eu estou enganado? Aí você vai me dizer: Arnaldo, desenrola. Vamos ao tema? Afinal, existe vida após a vida? E eu te direi: não. É verdade, não existe vida após a vida. Sabe por quê? Porque não dá para dividir o que é indivisível. Pegue uma moeda. Vamos, pegue uma moeda. Ela tem duas faces, ou dois lados, se preferir. E aí eu te pergunto: é a mesma moeda com duas faces? Ou dois lados? São duas vidas na mesma moeda? Não dá para entender isso. É uma moeda com duas faces, então. Meu amigo, assim como a moeda
a vida é uma só, contudo, porém apresenta duas faces, ou se preferir, dois planos, podemos entender que essas duas faces se representam para nós o plano físico e o plano espiritual, que são inumeráveis pelas múltiplas existências a que estamos submetidos pela lei divina, quando nos impõe a reencarnação como caminho único de evolução intelectual e moral. E nesse fluxo e refluxo do ir e vir, ou seria do vir e voltar, é que construímos nosso psiquismo, utilizando-se de incontáveis personalidades, uma hora João, uma hora Arnaldo, uma hora José, uma hora Maria. É que nós vamos, através dessas personalidades, construindo a individualidade, ou seja, o espírito imortal. Portanto, seja após a morte do corpo ou após o renascimento na carne e consequente mudança de plano vibracional, somos o que somos. Não nos tornamos nem bonzinhos e nem malsãos. Repetimos, não há solução de continuidade para aquilo que não se rompe. Entendemos que a vida é dinâmica, assim como o universo e o Criador. Podemos inferir que temos necessidade da morte para que possamos valorizar a vida no plano físico. Isso é simples teoria para a compreensão. É metáfora que pode ser rotulado e, infelizmente, ainda necessitamos de rótulos para melhor compreender os ensinos que nos orienta através dos aprendizados e para obtermos um melhor aproveitamento, como sendo o plano físico um laboratório prático. O espírito estuda, aprende na erraticidade, mas realiza botando a mão na massa, aqui no plano físico. Ele fixa o aprendizado através do trabalho. Mas também esse plano físico pode ser uma escola, e que muito nos ensina. Um hospital, o que também não deixa de ser, porque chegamos aqui com muitas enfermidades do espírito e até com doenças no corpo físico. Mas também é um grande educandário. E nós, a humanidade que está jungida magneticamente neste planeta, ficamos em reclusão. E somos mantidos de forma a nos sentirmos restritos a esse planeta, que é a nossa grande e maravilhosa casa na atualidade, que nos proporciona trabalharmos em nós a nossa própria evolução, mas nos oferece a condição de ser o nosso habitat no momento. E aí eu pergunto, você tem medo da morte? Não é necessário. Calma. Diante da atualidade evolucional, nós ainda mantemos esse terrível medo da morte. Mas também nos é explicado pela doutrina espírita que isso naturalmente faz parte da lei de preservação. Porque senão viveríamos por conta de nada ou por conta de tudo, sem focar,
sem sentir a necessidade da autotransformação para melhor, não valorizando a vida, e corremos um sério risco em, não valorizando a vida, nos transformarmos transfuga da jornada de aprendizado a que somos convidados e muitas vezes nos é imposta essa jornada. Fomos ou somos criados simples e ignorantes. Porém, não esqueçamos, somos perfectíveis. Sede perfeitos assim como o Pai é perfeito, nos falou Jesus. Claro, a nossa perfeição se dá ou se dará no âmbito da criatura e não do Criador. Seria uma verdadeira blasfêmia imaginarmos que podemos alcançar esse grau divino de perfeição. Fiquemos, portanto, dentro da determinação de Deus, que nos relatou o divino e excelso amigo. Todos, sem exceção, seremos felizes. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, nos disse o meigo Rabi. Pois que dentro das inumeráveis moradas da casa do Pai, que é o universo, haveremos de um dia habitar em um determinado tempo e espaço os mundos felizes. Convido a todos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando na introdução dessa obra fala do objetivo da obra, do Evangelho. E ali nos é dito que é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte da felicidade, do levantamento do véu, é que será objeto exclusivo dessa obra, somando-se a isso a moral do Cristo. E se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com o que lhes são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro plano. Equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda e qualquer responsabilidade moral ulterior para o futuro, sendo consequentemente um incentivo para o mal. E que o mal tem tudo a ganhar do nada. Na verdade, nós costumamos dizer que quando não nos preparamos para o retorno à erraticidade, ao plano espiritual, nós chegamos lá cheio de nada e vazio de tudo, sem preparo nenhum. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida, que é o caso do mendigo. E nós lembramos aqui que Jesus disse a todos: meu reino não é deste mundo. E aí, as bem-aventuranças vêm nos falar de uma série de sofrimentos pelo qual passamos, dores, e coloca claramente que os aflitos serão consolados. Esse é o momento, pela parábola, que vive o mendigo. E aquele que não passou por aflições, que passou
por uma vida boa, que não teve preocupação nenhuma, que gozou a vida plenamente, já não está mais dentro desse sistema, e sim em aflições. É o ir e vir. Mas por meio dos exemplos que todos os dias nos apresenta o Espiritismo, ele nos mostra quão penoso é para o mal o passar desta vida para adentrar na vida futura. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem que extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá como aqui os que são dignos dos que se julgam tais e não são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Mensagem de Sócrates, quando falou tudo isso aos seus juízes, que o condenaram a beber a cicuta. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, e isso se dará para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Mensagem de um espírita israelita na cidade de Mulhouse, 1861. E falando um pouco mais da vida futura, lembremos que Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos lhe disse: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Isso está em João, capítulo 28, versículos 33, 36 e 37. Muito bem. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter, e como devendo constituir objeto
das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou considera seus conceitos pueris. E esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, que é o Evangelho, e que ele tem de ser o ponto de mira, o norte de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E esse é o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí está o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura, mas como um princípio apenas, como uma lei da natureza, e cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, aonde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Mas já sabem, já ouviram, já compreendem, mesmo que superficialmente, a mensagem de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Veio então, portanto, o Espiritismo completar, nesse ponto como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade, internalizar esta verdade, vivenciar esta verdade. Com o Espiritismo,
a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese. Torna-se uma realidade material que é cabalmente demonstrada, porque são as testemunhas oculares os que a descrevem, ou seja, aqueles que já partiram para o outro lado da vida, e descrevem de uma forma muito específica todas as fases deste fenômeno, como também a maioria de suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição fique sabendo. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, para focarmos bem a proposta da manhã, vida pós-morte ou após a morte deixa de existir, porque morreu. Mas o que morreu? O corpo físico. Então não há mais vida para o corpo físico. Vida após a vida também não existe, porque não há uma quebra no sentido de algo ser interrompido para recomeçar. Lembremos, André Luiz, a vida continua. E nós continuamos por aqui com os nossos estudos. Tenham todos um bom dia, um beijo em cada generoso coração e até a próxima oportunidade.